César Limanara, tamo junto, é isso aí, nosso canal História é Vida, aula completa de história. Vem com a gente, porque agora nós estamos fazendo o quê? A nossa playlist completa de História do Brasil. E obviamente que você tem aí com a gente uma das aulas principais desta lista de História do Brasil. Brasil, República, não tem como não entender a Era Vargas. Roda a vinheta e vem comigo. Fala galera, já chegamos aqui na Era Vargas, hein? Nós tivemos duas aulas completas de República Velha, agora uma aula longa, mas uma aula essencial e necessária sobre Era Vargas. Pessoal, o Vargas cai bastante nas provas, tanto no Enem quanto no vestibular, tá? É uma história muito importante, porque se relaciona com vários assuntos que estão também na história geral, mas porque é um assunto que tem muito detalhes. Mas eu acho tranquilo se você sistematizar o conteúdo de Era Vargas. Vem sistematizar comigo? Vestibular na História, Era Vargas, é isso aí. Bom, vamos dividir o conteúdo de Era Vargas, pessoal, em 3 partes. Primeira parte, vamos chamar de Vargas. A Era Vargas por completo vai de 1930 a 1945, tá? Você não conta aquele Vargas democrático. O Vargas democrático está em outro contexto, nós vamos falar disso depois, é o período populista. A Era Vargas vai de 1930 a 1945, tudo bem? Vai da Revolução de 30, a renúncia de Vargas e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Assim sendo, nós temos 3 períodos varguistas, 1930 a 1934. É o Vargas provisório, 1934 a 1937, é o Vargas constitucional, 1937 a 1945, o período mais longo, o Vargas ditatorial. Vem comigo que você não vai perder nenhum detalhe. Vamos com calma, vamos falar sobre o primeiro período, Vargas provisório. Lá em 1930, pessoal, tinha tido o fim da República Velha com a Revolução de 30. A Revolução de 30, então, acabou com o domínio dos oligarcas. Mas não é assim da noite para o dia que as coisas acabam. É nesse ponto, pessoal, que o Vargas, que representava o grupo da Aliança Liberal, mas também novas oligarquias e novas forças políticas, principalmente advindas do racha da República Velha, mas, sobretudo, colocando novos agentes dentro de uma ideia de romper com o regionalismo. O Vargas está trazendo uma ideia de nação, de nacionalismo, a partir da sua figura. Claro que tudo isso é construído e forçado, mas o Vargas tende a fazer isso. Entre 1930 e 1934, esse Vargas era provisório, porque precisava desenhar uma Constituição, já que havia uma Constituição feita, aliás, a primeira Constituição do Brasil, de 1891. Bom, quando Vargas entra com a Revolução de 30, em 1930, esperava-se que ele já vinha automaticamente trazendo coisas e mudanças. Isso não veio automático, porque o Vargas também representa oligarquias. Mas aos poucos o Vargas vai tentando traçar um caminho, principalmente para tentar trazer o projeto que veio com ele, que era industrializar, que era criar um Brasil mais nacional do que regional. Mas a força do café e a força dos cafeicultores, pessoal, era muito influente. Então o Vargas não consegue fazer isso automaticamente. É por isso que durante o Vargas provisório vai ter um dos eventos mais conhecidos, relacionando a força do café aqui em São Paulo, com os cafeicultores e o projeto deles de se manterem no poder, e o Vargas. É a famosa Revolução de 1932, ou a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que foi feita a partir de São Paulo contra o Vargas. Então as velhas oligarquias paulistas não queriam soltar facilmente o governo. E aí, usando da ideia de que o Vargas estava sendo arbitrário, autocrata, porque o Vargas estava destituindo aqueles governadores que outrora faziam parte da República Velha. É algo meio que normal numa tomada de poder, porque foi um golpe em 1930 de uma maneira geral, foi uma revolução meio golpista. E aí, obviamente, que assim, não adiantava só trocar o presidente, tinha que trocar todos os governadores. E quando o Vargas mexe com São Paulo e coloca interventores federais nos estados para tentar arrumar a casa, São Paulo não aceita, explode uma revolução contra o Vargas, a Revolução Constitucionalista de 1932. É assim, então, pessoal, que São Paulo organiza uma espécie de milícia paulista de exército para enfrentar o Exército Nacional, tá?
tá? Nesta briga, o Vargas consegue ter mais força e o Vargas derrota a Revolução de 32. Você tem um dever a cumprir? Consulte sua consciência. Ó, o famoso cartaz do soldado constitucionalista chamando a galera para a revolta de São Paulo contra Vargas. Foi uma aventura, na verdade, né, da oligarquia paulista de achar que ia conseguir derrotar o poderoso Vargas. O Vargas, então, pessoal, derrota São Paulo, mas, pessoal, de uma maneira geral, essa revolta não vai ser como negativa para São Paulo, vai ser até positivada. São Paulo, então, consegue arrancar, depois de 1932, o início de uma Assembleia Legislativa para conseguir, então, fazer uma nova Constituição. E o resultado da revolta de 32 é justamente o resultado onde São Paulo organizou esse processo, que eles estavam lutando por uma Constituição, foi derrotado por Vargas, mas o Vargas, então, foi obrigado a lançar uma Constituição. Ou melhor, abrir uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição. É aí que sai a Constituição de 1934. Um pouquinho antes da gente falar da Constituição de 1934, vale lembrar que nesse primeiro princípio, mesmo derrotando São Paulo, Vargas precisava do apoio paulista. É aí, pessoal, que ele começa a fazer as queimas de café. É, exatamente, queimar os estoques de café guardados da República Velha para conseguir, então, manejar a economia e tentar agradar os cafeicultores paulistas, os mesmos que tentaram derrubar ele. Tudo é política, né, pessoal? Assim, Vargas derrota São Paulo, chama São Paulo para o governo e lança uma Constituição. 1934, a nossa segunda Constituição republicana e uma Constituição bastante interessante. Vamos dar uma olhadinha nos principais aspectos da Constituição de 1934. Tem como escopo, né, manter os Estados Unidos do Brasil, o federalismo, o presidencialismo, eleições de 4 anos, o voto, é exatamente, isso é muito importante, tá, pessoal? O voto deixa de ser, né, somente para os homens alfabetizados, para agora as mulheres e os homens alfabetizados, e o voto antes, na República Velha, era descoberto. Agora, com a Constituição de 34, o voto é secreto. Guarda isso, porque isso é uma das principais questões de mudanças de uma Constituição para outra. E também nessa Constituição, pessoal, sai lá a ideia dos chamados deputados classistas, que marca a ideia da presença do operariado na nossa política agora nascente. E também alguns ministérios muito interessantes que mostram essa mudança que o Vargas está trazendo. Por exemplo, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, né? E obviamente, né, que é a partir dali que já está rascunhado nessa Constituição alguns direitos trabalhistas, como o descanso semanal remunerado, a redução da jornada de 8 horas, de 12 horas para 8 horas. E aí, pessoal, os direitos trabalhistas vão aparecendo a partir da Constituição de 34. Foi tirada nessa Assembleia que a primeira eleição desta lógica seria indireta e não direta. O Vargas vence e o Vargas agora é um presidente constitucional. A partir de 1934, o Vargas não é mais provisório. Ele cumpriria um mandato de 4 anos, depois haveria uma eleição direta. Então a primeira eleição pós-Constituição de 34 foi indireta e teria uma eleição direta lá em 1938. Alguma coisa vai acontecer, porque não vai ter. Nesse ponto, pessoal, passamos para a segunda parte do Vargas, que é, então, Vargas Constitucional, de 1934 a 1937. Esse período é bastante conflituoso do ponto de vista político, porque o Vargas estava tentando fazer ali um governo nacionalista, criando uma série de questões para beneficiar a entrada de capitais, para beneficiar a indústria, mas ainda estava derrapando nessa parte. Mas quem vai realmente roubar a cena durante o período do Vargas Constitucional nem é o próprio Vargas em si, mas linhas políticas que estavam acontecendo na Europa e que chegaram aqui no Brasil. Lembra lá do período entre guerras? É o momento da ascensão da União Soviética e também da ascensão do nazifascismo. Isso chega no Brasil. Nós tivemos aqui, pessoal, a partir de 1932, a fundação aí de uma linha fascista brasileira, chamada de Ação Integralista Brasileira, a AIB, né, fundada aí por Plínio Salgado. A Nauê, quase um comprimento fascista, e obviamente, pessoal, que esses caras eram militaristas, nacionalistas, usavam um uniforme verde, né, e também lá quase uma suástica nazista com a letra sigma, que representa a soma, né. Nesse ponto, pessoal, também havia uma lógica de tentar barrar o crescimento do fascismo. Surge, então, em 1933, a chamada ANL, ou a chamada Aliança Nacional Libertadora, que tinha como referência o comunismo.
e era liderada por Luiz Carlos Prestes, ele mesmo, aquele líder da coluna Prestes, que agora então se converteu ao comunismo e agora está pregando aí um mundo na lógica do comunismo. De um lado, AIB, fascista. Do outro lado, ANL, que é de incidência comunista. Esses dois grupos ficam se degladiando, brigando, estão entrando em confrontos. Nesta lógica, então, pessoal, o regime democrático que foi fundado a partir de 34 com a Constituição estava severamente ameaçada. Quando Vargas começa a se posicionar no sentido mais para o fascismo e menos para o comunismo, é aí então que os comunistas eles dão um passo à frente, né? O Luiz Carlos Prestes tinha sido caçado por causa dos seus posicionamentos políticos, a ANL tinha sido proibida pelo Vargas, e aí então o Luiz Carlos Prestes tinha fugido do Brasil, tinha se refugiado na União Soviética, encontrou lá, né, uma guarda-costa chamada Olga. Olga Benário, pessoal, ela vem com o Prestes lá da União Soviética, ela era uma alemã, agente soviética, e eles vão orquestrar aquilo que vai ficar chamado de a intentona comunista. Em 1935, os comunistas tentaram dar um golpe no Vargas. Esse golpe foi frustrado, eles não conseguiram. Houve rebeliões de quartéis que eram fiéis ao famoso ex-capitão Luiz Carlos Prestes. Lá em Pernambuco, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, esses caras então foram fiéis ao Prestes, mas foi muito pouco para tentar derrubar o governo. E aí então todo mundo foi preso, inclusive o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário. O Vargas tomou uma decisão com a Olga, pessoal, mandou a Olga de volta para a Alemanha. La Corunha, Espanha. Uma grávida de 7 meses não pode embarcar. Isso é contra todas as leis de navegação. No meu navio, eu mando. A ordem de embarque foi dada pelo próprio presidente Vargas. A prisioneira é considerada o endereço máximo pelo comando da Gestapo. O senhor vai embarcar sim as 2 prisioneiras. 2 prisioneiras? A outra prisioneira... Sabo... Imagina a Olga, pessoal, sendo alemã, judia, comunista, soviética, para o regime nazista. Isso mesmo. A Olga Benário morreu em um campo de concentração na Alemanha nazista. Toda a criação da linha política sobre essa ação que o Vargas teve, pessoal, foi de punir o Vargas, porque o Vargas mandou intencionalmente a Olga de volta para a Alemanha, sabendo o que poderia acontecer com ela. O Prestes ficou preso, né? Vai ficar preso de 1935 até o final de 1944, então ficou 9 anos preso, né, quase 10 anos preso por causa da intentona comunista. Só que aí, pessoal, não acalmou automaticamente com a prisão desses envolvidos. O Vargas, então, né, aí talvez alguns autores dizem que isso foi uma manobra política. O Vargas começa a levantar, e os membros do seu governo, de que poderia ter um novo golpe comunista, que tem um burburinho de que o comunismo vai voltar no Brasil, e aí então ele decreta estado de sítio, e ele diz que vai proteger o comunismo contra as possibilidades de um novo golpe. Então ele divulga o rádio, pessoal, tem que guardar isso, tá? O rádio é o principal meio de comunicação do momento. Então o Vargas usava muito rádio, né? Olha lá o programa A Hora do Brasil, né? A Voz do Brasil. E aí então, né, vai lá o Vargas falar, né? Olha só, brasileiros, e aí o Vargas falando e divulgando que haveria uma tentativa de novo golpe. Isso é chamado de Plano COI. O Plano COI, pessoal, depois de um tempo, foi descoberto que foi forjado, foi um fake news, mentira sobre o Plano COI. Mas em 1977, o Vargas divulgou que teria um novo golpe comunista. Esse golpe poderia acontecer e o Vargas era necessário para proteger a nação. Então o Vargas dá um golpe em cima da tentativa de golpe dos comunistas. Em 1937, é o golpe de Vargas, o fechamento do Estado e o início do período mais duro do Vargas, o Vargas ditatorial.
Entre 1937 a 1955, o Vargas foi um ditador. E aí? Responde nos comentários depois, se você pesquisou sobre isso. O Vargas foi positivo ou negativo? Bom, muita gente positiva o Vargas. Entre 1937 a 1945, nesses 8 anos, uma série de mudanças aconteceu no Brasil. Mas óbvio que o Vargas foi um ditador, perseguiu, torturou, matou e não deu democracia. Vamos guardar então 3 pontos do período Vargas ditatorial que você não vai se arrepender e você vai ter certeza que isso vai cair na sua prova. Vem comigo, Gustavo Lima. Primeiro ponto, pessoal, nós percebermos a construção do regime varguista. Essa construção vai estar calcada, pessoal, sobre a perseguição política, sobre uma nova Constituição que foi dada pelo Vargas. Em 1937, o Vargas lançou uma Constituição outorgada, ou seja, imposta. E nessa Constituição não havia mais as eleições por tempo indeterminado. E o Vargas seria o presidente ad eterno, até segunda ordem. Não havia eleições para os governadores, foram escolhidos interventores estatais em cada governo, por causa do estado de sítio. O governo virou uma grande empresa mecanizada num tecnicismo de Estado, onde os governadores não eram escolhidos, eram indicados pelo presidente. O presidente governa sem Congresso Nacional, ele governa por decretos, leis, ou seja, o Vargas falava e era decreto. E o regime do judiciário, que havia o judiciário, era submisso ao governo do executivo. Ou seja, o Vargas é um super presidente, ele é um autocrata e governa sozinho. Nesse ponto, pessoal, essa ideia, ele vai passar a perseguir os inimigos políticos, prender, matar, torturar, censurar. Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, que censurava as notícias contra Vargas e só promovia o que era bom do Vargas. E você também tem o DOPS, que não foi criado pelo Vargas, mas é muito usado por ele, o Departamento de Operação da Polícia Social, que vai então aí, pessoal, perseguir e torturar os inimigos. Assim, nesse ponto, a perseguição política, a censura e o governo autocrata e antidemocrático do Vargas é iniciado a partir da Constituição de 1937. Mas um outro assunto que dá toda uma positivação, entre aspas, do governo Vargas, é o processo chamado de nacional desenvolvimentismo, ou a industrialização estatal do Vargas. É a partir do Vargas, pessoal, que grandes empresas passam a surgir. E é nesta lógica que o Vargas vai sendo positivado principalmente por gerar empregos e por conseguir desenvolver o Brasil num período em que o Brasil era praticamente dependente da agroexportação do café. O Vargas vai então industrializar nacionalmente o Brasil. É aí então, pessoal, que em 1942, com o dinheiro emprestado dos Estados Unidos, na famosa política da boa vizinhança, criada pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que se aproximou do Brasil para que o Brasil não guinasse para a linha, né, do fascismo alemão e também e fosse mais parceiro dos Estados Unidos. Os americanos emprestam dinheiro para o Brasil. Neste ponto, pessoal, o dinheiro emprestado pelos americanos faz o Vargas tirar da cartola 2 imensas empresas dentro dessa ideia de industrialização e dentro dessa ideia de nacional desenvolvimentismo. Lá em Minas Gerais, a Companhia do Vale do Rio Doce, e no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, a chamada Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. 2 imensas empresas. E também um pouquinho antes, na década de 30, o Vargas já tinha trazido uma empresa dos Estados Unidos, que é a Nitroquímica do Brasil, que foi instalada lá em São Miguel Paulista, aqui em São Paulo. Então, pessoal, uma indústria química, uma mineradora, uma indústria siderúrgica, metalúrgica, grande geração de emprego, a migração do Nordeste para o Sudeste, o Vargas vai desenvolver demais industrialmente. É nesse ponto, pessoal, que colado com o nacional desenvolvimentismo está o trabalhismo. O Vargas se aproveita dessa situação e passa a coapitar os trabalhadores para o seu lado. É nesse ponto que em 1943 sai a famosa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a famosa azulzinha carteira de trabalho, que foi bastante prejudicada a partir de 2017. Nesse ponto, pessoal, em 1943, a CLT e as leis trabalhistas vão então ser a base de sustentação para o apoio dos trabalhadores ao Vargas. Lá na Constituição de 37 estava proibido um sindicalismo fora do Estado.
porque o Vargas bebeu muito na sua Constituição de 1937, na Carta de Lahore e também na chamada Constituição da Polônia. Por isso que a Constituição de 37, pessoal, é chamada de polaca. Nesta ideia, então, o controle dos sindicatos, né, o trabalhismo pelego, né, o sindicalismo pelego, porque os sindicatos que eram vinculados ao anarquismo e ao comunismo estavam bastante severamente cerceados no governo Vargas. Então, nesse ponto, pessoal, que ele recebe um termo, né, um apelido que os trabalhadores davam a ele. O Vargas é o pai dos pobres, porém, mãe dos ricos. Porque ele só consegue fazer tudo isso com a concessão da burguesia e da classe média, que está se beneficiando com o processo industrial. Mas os trabalhadores que estão tendo emprego e estão tendo direitos trabalhistas feitos pelo Vargas vão ovacionar o Vargas. Então, independentemente, pessoal, do Vargas ser um ditador, ele era bastante quisto pela população, principalmente pelos trabalhadores. É neste ponto, pessoal, que o nacional-desenvolvimentismo encaixa com o trabalhismo varguista e o famoso populismo. Esse termo populismo é muito usado para você então dizer que o Vargas ele era um cara que aproveitava as massas para se autoproclamar como o grande salvador da pátria. Então o Vargas foi um ditador? Sim, mas ele foi um ditador que foi positivado pela linha do chamado populismo trabalhista. Tudo bem? E aí nós podemos chegar na última parte do governo Vargas, é o fim da chamada Era Vargas. Então nós vimos lá construção do regime, nacional-desenvolvimentismo, e pode-se dizer que é o auge do governo Vargas, ainda dentro do Vargas ditatorial, e a parte final é o fim da Era Vargas. O fim da Era Vargas, pessoal, começa a partir da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isso está lá também na nossa aula de Segunda Guerra Mundial. O Vargas, então, teve aí a sua participação na Segunda Guerra. Com pressão, de um lado, é a chamada política pragmática do Vargas. Ele levava a Alemanha e os Estados Unidos em banho-maria. De um lado, ele gostava da Alemanha e tinha boas relações com os alemães, mas, por outro lado, houve a aproximação dos Estados Unidos na América, que no caso, no Brasil, ficou conhecido como a política de boa vizinhança. E aí os Estados Unidos emprestou dinheiro para o Vargas para construir as grandes empresas. E nesse ponto o Vargas ficou ali, naquela sinuca de bico, não declarava guerra a ninguém. E nesse ponto houve, né, ataques a navios brasileiros, né, por parte dos nazistas. Aliás, o Vargas demorou pra caramba para declarar guerra, hein, pessoal? 23 navios foram afundados. E aí então, com pressão americana, pressão interna e pressão mundial, o Vargas declara guerra à Alemanha e manda tropas para lutar na Itália contra o nazismo. Nesta lógica, então, pessoal, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, aliás, a aeronáutica foi fundada pelo Vargas no Brasil, tudo bem, pessoal? A Força Aérea Brasileira foi fundada pelo Vargas, e então manda suas tropas para lá. Com a participação do Brasil na Segunda Guerra, um país que estava com um regime ditatorial, lutando ao lado de países democratas como Estados Unidos, França e Inglaterra, e lutando contra o fascismo, não estava colando muito bem o Vargas ser um ditador. E a vitória dos aliados contra o nazifascismo colocou o Vargas contra a parede. É nesse ponto que há muita pressão mundial para o Vargas abrir o seu regime. Ele promete e diz que vai abrir. Em 1945, o Vargas vincula que pode, então, fazer um processo eleitoral no qual ele não participaria e que haveria candidatos de vários partidos. É aí que é permitido, em 1945, o pluripartidarismo no Brasil. E vários partidos passam a surgir com a abertura política do Vargas. Por exemplo, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, fundado pelo próprio Vargas nos seus quadros do trabalhismo. Fundado também, pessoal, a UDN, União Democrata Nacional, fundada pela elite brasileira antivarguista. E também é fundado, pessoal, o PSB, Partido Social Democrata, com uma linha mais de classe média brasileira industrial, que também apoiava um pouco Vargas. E outros partidos também passam a voltar a funcionar, como o caso do PCB, Partido Comunista Brasileiro. E aí, então, há vários partidos que vão surgindo e o processo eleitoral iria acontecer. É nesse ponto, pessoal, que, né, o medo, né, da grande população brasileira, principalmente os trabalhadores, de perder os seus direitos, de ver, por exemplo, uma linha mais elitista ganhar o poder, que no caso a UDN era muito vinculada e possivelmente poderia ganhar as eleições, que é um movimento autônomo, mas também depois aproveitado pela linha do trabalhismo do Vargas, chamado de queremismo. Queremos Vargas!
Queremos Vargas. A galera começa a pedir o Vargas. Sai às ruas pedindo que quer que o Vargas continue no poder, pessoal. Então você vê, a ditadura do Vargas foi positivada pelos trabalhadores. Esse movimento então parte em várias partes do Brasil. O Vargas, obviamente, por ser um autocrata, gosta disso, começa a fomentar isso, e aí nesse ponto que as Forças Armadas, o grande empresariado, toda a pressão externa e interna gruda no Vargas e fala, ó, Vargas, não dá mais para você continuar, você vai sofrer um golpe, não tem mais apoio dos Estados Unidos, não tem, não é legal você continuar no governo. E o Vargas resolve então renunciar. Em 1945, Vargas renuncia do cargo de presidente, é transcorrida a eleição, é eleito, aliás, apoiado pelo Vargas, o ex-ministro da guerra do Vargas, Eurico Gaspar Dutra, é eleito pela coligação PSD-PTB, um partido era do Vargas, o outro partido era aliado do Vargas, e então o Dutra vence a eleição com total apoio do Vargas. Mesmo ele se afastando, ele então consegue fazer valer a sua força política. Nesse ponto, pessoal, o fim da Era Vargas se dá com a renúncia do Vargas. Guardem isso, porque depois nós vamos falar sobre o período populista e o Vargas vai se matar, mas aí é outro contexto, não é nesse momento. Aqui é 1945. Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vem comigo, porque isso é aula de história. Valeu, tchau, tchau.